paz de Deus, irmãos, irmãs. Estou mais uma vez dentro do meu carro, como eu já disse em outras vezes para os irmãos, onde eu me sinto confortável para gravar o vídeo, para orar, para estar na presença de Deus, para ler a palavra de Deus. Eu quero primeiramente agradecer a todos os irmãos que dias atrás eu fiz um apelo para os irmãos que eu tracei uma meta de alcançar 400 inscritos, ainda não tinha isso, e pedi para os irmãos compartilhar alguns vídeos meus, e com certeza esse foi o motivo de que eu alcancei. Estamos hoje com 408 e estamos renovando novamente as metas para 500, até nós atingir o nosso objetivo. Irmãos, o que eu trago para os irmãos é uma preocupação particular minha. Não sei se os irmãos estão na mesma luz, mas a geração de homens que nos antecederam, irmãos, foram homens de oração, homens de jejum, de renúncia. E hoje eu vejo esta geração indo um após outro. O Senhor recolhe hoje um, outro amanhã, e nós estamos ficando aqui, a nossa geração. O que me preocupa, irmãos, é que a nossa geração não demonstra comprometimento com o Evangelho. Esta pandemia provou isso. Quando fomos impedidos de estar na igreja, parece que a Irmandade entrou de férias. E eu tenho muita dúvida, irmãos, se 50% deles oram nas suas casas. Nós somos modernos, evoluídos, logados, e de longe, irmãos, estaremos longe dos nossos genitores. A geração que está ficando, a minha geração, a tua, ela é contraditório ao que os nossos pais nos ensinaram a respeito do reino, a respeito da evangelização. Eles estão mais preocupados com a sua posição social, com a sua posição de poder, com o seu status. E vão à igreja, vão sim. Vão para desfilar as suas grifes, vão para preencher os estacionamentos com seus carros importados, mas de longe está preocupado com a salvação da igreja, porque ser líder de igreja não é se salvar, é se salvar a si próprio e conduzir um povo à salvação. Não estão na liderança por um chamado de Deus, por uma convocação de Deus, por uma missão, porque homens tiveram visão de que você seria ungido de Deus, mas são homens que estão por força financeira, por força de poder, de influência. E isso, irmãos, está destoando o propósito do povo de Deus. As suas pregações têm sido como bater num sino de madeira, que não ecoa, não tem som, e eles, certo da ausência da virtude de Deus, apela para emoções, apela para pregações com promessas vazias, ou com ameaça. E isso, irmãos, não leva a igreja, não leva o rebanho para o reino dos céus, deixando o evangelho de lado.
Nós vemos ultimamente que homens que se dizem porta-voz do Espírito Santo, pregando na igreja que Jesus Cristo não foi para o céu. E isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, principalmente porque dizem que a palavra foi revelada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não traz confusão, o Espírito Santo não erra e nem induz ninguém ao erro. É muito grave, irmãos, é muito grave. Se a palavra é revelada pelo Espírito Santo, ele não erra. Eu sei que esses desvios de comportamentos cristãos são resultado dos pecados cauterizados nas mentes. Porque milhares de almas estão, algumas já estão debaixo do altar, e algumas estão nos valados, nas fendas de rochas, nos lodos, jogado com sentenças de homens que dizia ser sentença de Deus. Isso tem um preço e cada um desses vão pagar. Vão pagar. Deus há de levantar, irmãos, novos João Bernardone, Martim Lutero, Martin Luther King, Daniel Berg, Gunnar Wingre, Luiz Franciscon, homens comprometidos com o Evangelho, que não tinha a sua vida por preciosa. Porque senão, irmãos, se ficar nessa disputa, nessa adoração de belos templos, isso é templolatria. Templolatria iniciou com os discípulos de Jesus, quando eles chamaram Jesus para mostrar a beleza do templo. Jesus disse para eles o que naquela ocasião? O meu Pai não habita em templo feito por mão de homem, mas habita no coração daquele que o temem. Hoje o que nós vemos são disputas arquitetônicas. A Irmandade constrói templos, constrói com seu suor, com sua pouca força, mas é preciso pôr tudo ao chão, porque saiu do lado um templo melhor, mais bonito, mais sofisticado, então este também tem que ser. É uma pena, irmãos, que nós vemos homens que se dizem homens de Deus, despreocupado com o rebanho, despreocupado com a salvação daqueles que Deus colocou nas suas mãos. Quero fazer um convite para a minha geração. Voltarmos, irmãos, a orar, a jejuar, a profetizar. Voltarmos a ouvir os filhos dos profetas. Os irmãos se lembram? Quando Josafá foi invadido por 3 exércitos, e não vou arriscar o nome aqui agora, irmãos, Edonitas, Amonitas e os homens das montanhas. Quando Josafá estava no templo, porque era uma promessa de Deus, quando vocês encontrarem a guerra, a afronta, a fome, a peste, corra para o templo, lá vocês vão de me encontrar. Mas quando ele estava lá na sua agonia, mesmo sendo rei, Deus não mostrava para ele nada. Ainda que mostrasse, ele não tinha condições de discernir. Então Deus usou os filhos dos profetas. Aqueles moços se levantavam e falavam: Deus falou comigo, como que nós vamos ganhar essa guerra? É para nós pôr os cantores na frente, pôr os homens armados atrás, e atrás vir a grande congregação. E nós vamos lá no Vale de Ziz. E nós não vamos lutar, porque o Senhor vai lutar por nós. E eles se combateram entre si e não ficou um vivo, porque havia fidelidade no povo de Deus.
convoco a minha geração. Volte, irmãos, a orar. Volte a buscar do Senhor. Volte a jejuar. Volte a conhecer a palavra de Deus para você não falar absurdo. Quantos ficaram decepcionados, irmãos? Milhares de pessoas entraram nos canais onde eu tenho acesso dizendo: o que é isso? Jesus Cristo não foi para o céu, certamente porque ainda não batizou em alguma igreja. Misericórdia. Deus abençoe os irmãos.